Amém. Meus irmãos, quero compartilhar com vocês o que está escrito em Jó, como eu já tenho preparado, Deus tem preparado uma palavra para nós. Jó capítulo 1, versículo 6, nos traz uma história muito interessante. A Bíblia diz que os filhos de Deus vieram se apresentar com ele, juntamente com ele também Satanás. No versículo 7, Deus pergunta para Satanás, de onde você vem? Preste bem atenção. E ele vai dizer assim, eu vim um dia rodear a terra e passear por ela. E no versículo de número 8, a Bíblia vai dizer que Deus é quem pergunta para Satanás, viste o meu servo Jó? Aí Deus começa a falar no finalzinho do versículo 8, e aqui a coisa mais linda que eu acho, é quando Deus começa a dizer, homem sincero, homem reto, homem temente que se desvia do mal. Aonde é que eu quero chegar? Dificilmente você vai encontrar Deus. Eu não estou falando do vizinho, eu não estou falando da esposa, eu não estou falando do esposo, eu não estou falando de alguém que gosta da gente, eu estou falando de Deus. Deus é quem dá testemunho de... É Deus quem olha para Satanás e dá o testemunho de Jó. Homem temente, homem sincero, homem que se desvia do mal. Isso aqui, meus irmãos, eu estou sentindo a presença de Deus, isso aqui é muito gratificante, porque uma coisa é alguém falar de você, bem de você. Uma coisa é alguém olhar e dizer, não, fulano é bom, ciclano é maravilhoso. E geralmente a gente só fala bem de um próximo se houver reciprocidade, né? Se houver convergência de opiniões, se houver mesmas intenções, mesmas ideias. Né? A gente fala bem de um, de outro, mas uma coisa é nós falarmos, outra coisa é Deus dar o testemunho de um mortal. Ou coisa linda é Deus olhar no céu, olhar para você e dizer, não, ele é diferente. Não, peraí, ela é diferente. Não, ele é assim, igual a situação de Daniel. Estou dentro de Babilônia, estou com meus inimigos, mas eu não sou obrigado a comer o que Babilônia quer que eu coma. Eu não sou obrigado a me corromper com Babilônia. É Deus dando testemunho de um mortal. A pergunta que eu faço hoje à noite para você é: o que é que você é diante de Deus? O que é que Deus pensa de você? O que é que Deus fala de você? Você é um instrumento de bênção ou você é um instrumento de vergonha diante de Deus? Que tipo de ser humanos nós somos? Jó, Deus dá testemunho, homem temente, homem sincero, homem que se desvia do mal. Lá em Gênesis capítulo 6, quando a depravação geral, a Bíblia vai dizer que o próprio Deus disse e achou graça aos olhos de Noé. De uma geração completa, Deus só viu Noé, um homem sincero, um homem reto, um homem temente. Então é como se a gente tivesse um duplo caráter. Um caráter diante dos homens e um caráter diante de Deus. Então, o que vale e o que eu tenho mais sempre me atentar é o que Deus acha, o que Deus pensa de mim. É o que Deus, qual é o testemunho que Deus pode dar de mim? Será que eu sou um filho que trago alegria? Será que eu sou um filho que honra o Pai? Será que com as minhas ações, com a minha vida, ele pode testemunhar de mim? Só que não para por aí. A Bíblia vai dizer, e no versículo 9, então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus? Aí olha o versículo 10. Porventura não cercaste tu de bens a ele? É interessante que o inimigo de nossas almas, ele joga, é como se ele estivesse jogando acima de Deus e dizendo, Deus, ele é só fiel a ti porque tu cerca eles de bens. A nossa fé, guarde isso, a nossa fé, às vezes, ela é condicionada à situação que nós vivemos. Se nós estamos bem, a nossa fé é inabalável. Mas se nós estamos mal, às vezes, meus irmãos, a nossa fé vai lá para baixo. É bom
você glorificar a Deus quando as coisas vai tudo bem. É bom quando glorificar a Deus quando o salário está na conta, quando os filhos estão com saúde. Ou seja, a nossa fé é condicionada à situação que nós estamos vivendo. Se você está bem, sua fé é inabalável. Se você está mal, geralmente a sua fé é abalável. E é isso que o diabo usa e diz para Deus. Ele só te teme porque tu dá tudo para ele. Dá tudo para ele. É como se o diabo estivesse provocando Deus. Aí a Bíblia diz, versículo 11, mas estende a tua mão e toca-lhe tudo quanto tem, e verás que ele blasfema de ti. Aí no versículo 12, disse o Senhor a Satanás, eis que quando tudo tem na tua mão, somente contra ele estende a tua mão. E Satanás saiu da presença de Deus. E a Bíblia vai dizer que as coisas, a partir dessa conversa entre Deus e Satanás, no capítulo 1 de Jó, as coisas começam a desandar na vida de Jó. O que eu acho interessante, meus irmãos, é que nem sempre toda prova que nós passamos, às vezes, nem sempre é consequência de nossas atitudes. Às vezes, acontece isso no mundo espiritual. Às vezes, Deus escolhe mim, escolhe você para testar a nossa fé, para saber se nós honramos a Deus pelo que Ele é, ou para saber se nós honramos a Deus por aquilo que Ele nos deu. Porque existe dois tipos de crente. Existe o crente que adora a Deus, que verdadeiramente é o que Deus é. Mas tem a pessoa que adora a Deus, o crente que adora a Deus pelo aquilo que Ele já deu. Mas Jó nos ensina que, independentemente, ele dando ou não dando nada, ele continua sendo Deus. Ele mesmo fazendo na minha vida, ou ele não fazendo na minha vida, ele continua sendo Deus. As promessas continuam de pé, a esperança continua de pé, a visão continua de pé, os projetos continuam de pé, independentemente da situação que nós estamos vivendo, seja ela tribulosa, seja ela gloriosa, as promessas de Deus permanecem de pé. A Bíblia diz que a primeira parte da vida de Jó que começa a quebrar as coisas é a área financeira. A Bíblia diz que ele começa a perder jumentos, começa a perder bois, começam a perder seus bens. E, meus irmãos, uma coisa que chama atenção é que, se de fato, quando a nossa vida financeira é atingida, para muitos, junto com ela, também abala o nosso equilíbrio emocional, a nossa vida, a nossa fé. Às vezes a nossa fé é abalada, às vezes ela eu sempre costumo dizer que, dependente da situação que nós estamos vivendo, Paulo diz, eu aprendi a viver na abundância, aprendi a viver na escassez. Ou seja, nós não podemos sempre viver e depender do material, nós temos que aprender a viver com ou sem. Só que a primeira coisa que acontece com Jó, ele não se abala. Aí a Bíblia diz que vem a segunda notícia. A segunda notícia é a perda das ovelhas. A Bíblia diz que, ainda estando uma pessoa falando, outra pessoa chegou dizendo que ele perdeu os camelos. Ou seja, uma desgraça atrás da outra. Na sua consciência, ele poderia, pelo menos, pensar, imaginar: Deus não está comigo. O que está acontecendo na minha vida? Isso nunca aconteceu na minha vida. Durante todos esses anos, ele sempre provou que foi comigo. E agora, o que está acontecendo? Ele poderia começar a indagar, ele poderia começar a blasfemar, ele poderia começar a jogar tudo para cima, ele poderia querer abandonar a fé, ele queria poder dizer: não, esse negócio de adorar a Deus não dá certo, porque é o que está acontecendo. E o que eu acho interessante é que a Bíblia diz que caiu fogo do céu e consumiu as ovelhas. Ou seja, ele poderia muito bem dizer que Deus estava contra ele, ou estava amaldiçoando ele, sei lá, por algum pecado, alguma coisa. Daria sim, meus irmãos, para dar um nó na cabeça de Jó. Só que não para por aí. A Bíblia diz que agora chega na parte que eu confesso que eu não teria estrutura, e poucos de nós temos estrutura. É quando Deus permite que toca nos nossos familiares. Tocando em mim, tocando em você é uma coisa. Agora, tocar
em quem a gente ama, em quem a gente cuida, em quem a gente tenta dar maior proteção. A Bíblia diz que ainda estando um falando, chegou outra pessoa e disse que todos os seus filhos morreram. Toca em mim, toca em você, mas não toque na família. Porque nossa família é nossa estrutura. Nossa família é nossa base. E só aqui, meus irmãos, já era motivo suficiente para Jó jogar tudo para cima. Para ele olhar para a vida dele e dizer: parece que a desgraça do mundo aconteceu só em mim. Era motivo suficiente para ele começar a dizer: não vou servir mais esse Deus, eu vou servir os outros deuses. Porque normalmente isso acontece. Acontece uma coisa na nossa vida, aí a gente olha para a vida do ímpio, e aí a gente começa: por que que na vida dele deu certo e na minha não? Por que que na vida dele está dando tudo certo e eu sirvo um Deus que tudo pode, que tudo tem, mas o que está acontecendo comigo? Bate aquela dúvida. Só que Jó não sabia, como muitas das vezes a gente não sabe, que no mundo espiritual, entre aspas, tá havendo uma disputa entre Deus e o diabo, dizendo ele blasfema, outro está dizendo não blasfema. Ele blasfema, ele não vai blasfemar. Ele vai se desviar, ele não vai se desviar. Ele vai negar você, ele não vai negar você. Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus. Eu estou sentindo Deus aqui. Aleluia. Então, quando ele começa a perder o que a gente mais teme, que são os nossos entes queridos, a Bíblia diz que Jó se levantou, rasgou o seu manto, que é sinal de humilhação naquela época. Ele levanta a cabeça e diz: no saí do ventre da minha mãe e no tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluias. Existe um homem chamado Giovanni de Pietro. Ele é do século IV, se não me falha a memória. Na sua época, ele impactou o seu tempo com uma oração. E no meio da sua oração, ele disse assim, e eu uso para mim. E ele diz assim: Deus, me dê força para suportar aquilo que eu não tenho poder de mudar. Eu vou repetir e eu queria que você guardasse essa palavra no seu coração. Deus, me dê força para suportar aquilo que eu não tenho poder de mudar. Existe coisa, meus irmãos, na nossa vida que a gente não muda. Existem coisas que acontecem, como a perda de alguém, às vezes a difamação, a calúnia, a fofoca, a traição. Existe coisa na nossa vida que a gente não muda. O que fica é a dor. O que fica é a lembrança. Mas Deus pode nos dar força para suportar. É o que Jó disse aqui em outras palavras: o Senhor me deu, o Senhor levou. Jó mostra para a gente que ele não é apegado com bens materiais. Jó, ele mostra para a gente que, independentemente da afetividade, do amor, do carinho que ele tinha, tanto pela sua vida financeira, dos seus animais, até os seus filhos, ele mostra para a gente que nós devemos adorar a Deus, não pelo que ele nos deu, mas pelo que ele é. É difícil, meus irmãos, conseguimos. São poucas pessoas no nosso meio que conseguem enxergar quem é Deus. Deus ele faz na hora que ele quer, no momento que ele quer, da forma como ele quer. A Bíblia diz lá em Isaías que os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. Ou seja, quando eu achar que Deus está vindo pela direita, Deus está vindo pela esquerda. Quando eu achar que ele não vai ter misericórdia ou bondade por um pecado que eu cometi, ele vai dizer para você, como está escrito nos Salmos, ainda que pecasse, como ele falou para Israel, no Salmo 84, se não fala a memória, ele vai dizer: a minha benignidade não sai de você. Não se entende Deus, apenas aceite ele, compreende ele. Tenta
entendeu? É amar ele pelo que ele é, não pelo que ele lhe deu, e nem pelas promessas. As promessas são acessórios. O livramento que Deus te dá é um acessório. Tem um pastor amigo meu que ele sempre diz assim: um Deus que enviou seu filho para me salvar não precisa me provar mais nada. Não precisa me provar mais nada. Um Deus que me ama não precisa me provar mais nada. Porque a gente é muito isso, a gente é condicionado às bênçãos, a gente é condicionado ao livramento, a gente é condicionado. E se Deus não decidir livrar? E se Deus não decidir dar o que a gente pede? A gente vai continuar sendo crente? A gente vai continuar sendo fervoroso? A gente vai continuar com um sorriso nos lábios? Será que a gente vai continuar a voltar a ficar de joelho como a gente ficava? Como nós vamos ser após um não de Deus? A Bíblia fala sobre aquela mulher, a mulher cananeia. O que eu acho interessante é que ela recebe 3 não de Jesus. 3. Mas mesmo assim, ela continua insistindo. Ela continua. Se fosse nós, no primeiro não, a gente já abandonava, já pulava fora do barco. Porque a gente, às vezes, irmãos, a gente é muito fino. Às vezes a gente quer muito vitória, mas não quer entender as provas. Às vezes a gente quer só bênção, mas dificilmente a gente entende o agir de Deus na nossa vida. Às vezes a gente precisa sofrer, às vezes a gente precisa passar por tudo isso. E sabe o que é o pior de tudo isso, meus irmãos? É que no momento de tudo que já está passando, Deus permanece calado. E eu não sei qual é o pior, se é o silêncio dele ou quando ele nos reclama, né? A exortação. Eu não sei ainda qual é o pior, se é quando ele nos chama a repreensão ou quando ele se cala. E aí a gente fica muitas vezes conturbado, porque a gente quer uma resposta imediata. E Deus fica calado. Deus fica calado. Deus fica calado. Silêncio de Deus maltrata, meus irmãos. Silêncio de Deus maltrata. Jó passou por tudo isso. Por tudo isso. E chega a companheira dele, que poderia ajudá-lo, dar um reforço, a pisar no pescoço dele, lançando ele sobre palavras, dizendo: tu tá adorando esse Deus, meu amigo? Às vezes o diabo fica assim no nosso ouvido. Às vezes as pessoas ímpias, entendeu? Olha pra gente desse jeito. Olha pra gente dessa forma. Vê a gente passando por um problema e julga. Né? Mas mal sabe eles que a prova não vem para matar. A prova, ela vem para aprovar. Eu vou repetir de novo e eu quero que você guarde isso no seu coração. A prova, ela não vem para matar crente. Ela vem para aprovar crente. Cada vez que você passa por uma prova, cada vez que você passa por um problema, tem que ser um problema maior do que esse problema. Porque senão você passa ele fichinho, você passa ele tranquilamente. Essa semana eu escutei uns 3. Né, eu trabalho com pessoas e eu numa fila no banco, e eu vi uns 3 falando assim: nós temos que ter paciência de Jó, paciência de Jó. E eu pensando, eles querem a paciência de Jó, mas não querem passar pelo que Jó passou. Esse, muitas das vezes, é o nosso mal. A gente ora para Deus, e aqui eu quero encerrar, que eu não quero ser muito prolixo. Quando nós oramos para Deus, a gente pede, a gente começa agradecendo a Ele pelo que a gente tem. Aí a gente agradece pela casa, a gente agradece pela família, agradece pelo pão, agradece pelo emprego, agradece por algum livramento, a gente agradece por tudo, até pela saúde. Mas tudo isso que a gente pede em uma só oração, aqui eu já coloquei 6, em uma só oração, a gente pede só material. Mas dificilmente na oração a gente pede algo imaterial. E o que seria o imaterial, irmão Nilson? O imaterial é o preparo emocional para suportar e ouvir coisas difíceis, coisas que a gente não muda. Dificilmente a gente pede o imaterial, que é o alimento da alma. Você for ler lá em Coríntios, você vai ver que um dos dons é a fé. E a Bíblia diz que até a fé tem que ser pedida. Ela não é dada, você pede.
Paulo fala isso em primeira carta aos Coríntios ou segunda carta aos Coríntios. Não sou muito bom de decorar capítulos e versículos, mas está lá. Então, a gente pede muito e agradece muito o material, mas o imaterial, que é preparo psicológico, preparo emocional, fé, alimento na alma, aquilo que é invisível, dificilmente a gente pede. E aí é por isso que, às vezes, um de nós consegue passar pela prova e outros, às vezes, fica na prova. Fica na prova. Porque um de nós, Deus nos prepara e outros, às vezes, nós olhamos muito material. Jó, ele não viu nada material. É como se Jó estivesse vendo tudo, como se ele estivesse olhando para tudo que ele ganhou, tudo que ele tinha, tudo que Deus tinha, caindo de uma ponte. Mas mesmo assim, ele levanta um troféu e diz: o Senhor me deu, o Senhor levou. Mas bendito seja o nome do Senhor. Para finalizar, ele está dizendo: independentemente, meu irmão, da tua prova, independentemente do que você esteja passando, independentemente, Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo Deus. E guarde essa palavra no seu coração hoje à noite e fique com essa pergunta para você. Você é uma pessoa que Deus pode falar do teu caráter? Você é uma pessoa que Deus tem orgulho? Que tipo de pessoa você é? Faça essa reflexão. Reflita por alguns dias, algumas noites. Veja, vai existir algum ponto da nossa vida que a gente vai melhorar. A gente precisa melhorar. A vida é um aprendizado. A gente aprende todos os dias. Todos os dias a gente aprende alguma coisa. A alma precisa ser alimentada. Graças a Deus, nós temos esse instrumento que alimenta a nossa alma todos os dias. Graças a Deus. Mas continue firme, independentemente da prova, da situação que você esteja passando, independentemente da notícia que você acabou de receber. Continue fiel. Entenda que ele continua sendo Deus. Independentemente da prova, independentemente da situação. Bendiga o nome dele. Bendize o nome dele. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Obrigado. Amém.